Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vou tentar trazer mais uma contribuição aí para a disciplina de Cálculo 3, disciplina ofertada pelo professor Marcos, ok? A ideia aqui, como eu disse, é tentar trazer um pouco das aplicações de derivadas em funções de duas variáveis por meio da contextualização de alguns exercícios, ok? Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre um estudo de redimensionamento de embalagens. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, a nossa página no Instagram ou o nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, imagina que você tenha a seguinte situação, problema, né? Você quer determinar as dimensões relativas de uma caixa retangular, sem tampa e com um dado volume V, para que seja usada a menor quantidade de material possível em sua fabricação. Ok? Ok, pessoal, imagina que você tenha esse volume fixo, você sabe quanto que deve ser o volume, esse volume, esse sólido é um retângulo, a forma de um paralelepípedo, desculpa, né? E você quer o melhor redimensionamento da embalagem para que você gaste a menor quantidade de material possível, ok? Como pensar nessa situação problema? Então vamos lá. Então eu vou considerar seja x unidades de comprimento da base da caixa e y unidades de largura da base da caixa. Z eu vou chamar a altura dessa caixa. E S unidades de área, essa área da superfície que a gente quer tanto achar, para que seja a mínima possível, beleza? Sejam V unidades do volume dado da caixa, ou seja, o V é uma constante que foi fornecido a você, beleza? A gente sabe, né, pessoal, que a área, né, dessa superfície de uma caixa retangular pode ser dada por xy mais 2xe mais 2yz. Repara que ali não tem o 2 na primeira parcela, exatamente porque é sem a tampa, ok? Em que x, y e z estão no intervalo, obviamente, de 0 a infinito. Beleza? Pode ser de que tamanho você quiser. O volume foi dado, né? É dado por x vezes y vezes z. Se v é uma constante, então eu posso escrever que z é dado por v sobre xy. Por quê, pessoal? Porque a função que nós estamos querendo trabalhar, né, a função superfície, S, ela é uma função de três variáveis. Ao isolar z em função de x e y, substituindo eu crio uma função de duas variáveis, x e y. Então é importante essa manipulação algébrica para que a gente consiga escrever essa função com duas variáveis, x e y. Ok? Bom, beleza. A partir daí eu vou obter as derivadas e estudar o ponto crítico da função. Então eu pego essa função nova que eu tenho, né, em função de duas variáveis, e acho as derivadas em relação a x, em relação a y, em relação a x duas vezes, em relação a y duas vezes, e a derivada da função sx em função de y, ok? Igualando a zero, eu chego nessas duas equações em que eu vou montar um sisteminha 2×2, em que é fácil obter as respostas. O x vai valer raiz cúbica de 2v e o y também vai valer raiz cúbica de 2v. Ou seja, a nossa base dessa caixa retangular tem que ser uma base quadrada de dimensões raiz cúbica de 2v. Então, se alguém chega para você e fala que quer a embalagem com o menor custo possível para sua fabricação, dado um volume V, qualquer volume V, você já sabe que essa embalagem será uma base quadrada de dimensões raiz cúbica de 2v, ok? Bom, para o uso do teste da segunda derivada, né, vamos ver se é a menor possível mesmo, né? O x igual a raiz cúbica de 2v e y também, a gente acha os valores, né, usados no teste da segunda derivada. Esses valores são negativos, né? E o resultado da operação, né, que o teste da segunda derivada pede para que a gente faça, o resultado é positivo. A conclusão que a gente chega quando isso acontece é que essa função tem um valor mínimo relativo, né? Ou seja, pessoal,
realmente esses valores vão ser o ponto crítico, né? E dão um valor mínimo relativo que a gente tanto deseja, ok? O que está faltando? Testar os extremos, lembra? Bom, os extremos aqui, obviamente, é quando x é 0 e y é 0, ou quando x é infinito e y é infinito. Mas facilmente você percebe, por meio do limite, que o limite da área, quando x e y tende a 0, 0, vai dar infinito. O mesmo acontece quando x e y tendem a infinito, infinito. O resultado dá infinito. Portanto, como você quer o menor valor possível, realmente não vai acontecer nos extremos. Assim sendo, concluímos que o valor mínimo relativo da função é também mínimo absoluto. Ok? Bom, dado x e y, basta substituir o valor de z. Se você lembrar, inicialmente a gente falou que z era dado por v sobre xy. Então a gente faz algumas manipulações algébricas, simplesmente para tentar escrever esse z da melhor maneira, uma maneira mais parecida, a maneira mais algébrica possível de facilitar as contas, ok? E aí você chega que é raiz cúbica de 2v sobre 2. Então a caixa, né, deve ter uma base quadrada de dimensões raiz cúbica de 2v por raiz cúbica de 2v, x e y, e z, né, a altura, igual a raiz cúbica de 2v sobre 2. Então, simples. Agora você pode usar isso de forma genérica. Alguém quer confeccionar um material com o formato de um paralelepípedo, dado um volume V, eu produzo algo que tenha que ser 70 centímetros cúbicos. Ok, dado um volume V, você consegue dizer quais as dimensões que a caixa deve ter no formato retangular para que você gaste a menor quantidade de papel possível para a fabricação desta caixa para guardar esse produto. Ok, pessoal? Bom, bons estudos e até uma próxima vez. Abraço.